do Luciano Charon, nossa, Sim, incrível Luciano, sim. que era qual que é o objetivo principal do Cláudio na educação física. Lembra dessa pergunta? Uma pergunta doída, pesada, Pesada, polêmica. Obrigado, Luciano Charon. Você será meu aluno de novo. Eu vou lembrar disso, essa fria que você me colocou. Tá? Você pode responder de novo pra gente? Cara, gente, é muito pergunta? claro. Eu acho que todo mundo que me conhece já sabe que o meu objetivo com a educação física é ganhar dinheiro e sair distribuindo. E sair ostentando. Entendeu? É como o nosso, né? Como o seu, Exatamente. inclusive. Como todo mundo, né? Só ganha na Mega Sena mesmo, por fora isso. Ou entra pra política. Mas enfim, não. Vou comer um cookie. Isso. Cookie é bom. O cookie é bom. Nossa, o cookie aqui do Polaco que é a coisa mais gostosa. Falar nisso, se você tiver uma panificadora e quiser patrocinar ou apoiar o Proficast, seja muito bem-vindo. Aceitamos o seu café, o seu bolo, o seu cookie para colocar na nossa sala dos professores do Proficast. Aceitamos seu cookie. Com certeza. Agora vamos patrocinar. Com certeza. Aceitamos seu cookie maravilhoso. Desculpa, Cláudio. Informação disruptiva. Exatamente, para dar aquela lembrada. Então, assim, meu objetivo com a educação física, assim, até depois ele fez a pergunta, é bom que tive um tempo mais para pensar, mas pensar um pouco melhor. Tentar ficar uma coisa um pouco mais. Não, mas eu acho que é bem simples, assim, ó. O Cláudio, dentro da educação física, eu tenho. Olhar a educação física, eu tenho que olhar duas coisas: o bacharelado e a licenciatura, tá? Então, assim. Tanto num quanto no outro, eu acho que todo mundo que já me conhece, né, e os alunos que me acompanham, que têm aula comigo, cara, eu faço assim, ó, o meu objetivo hoje na educação física é fazer os alunos pensarem mais, serem um pouco mais críticos, um pouco mais empreendedores na área de educação física, porque tem muito espaço ainda, entendeu? Então, o meu objetivo hoje, né, vamos pensar assim, ó, o CPF é uma coisa, o CNPJ é outra, né? O professor Cláudio aí fala para os caras, gente, olha, abre tua cabeça, pensa fora da casinha, não fica pensando, porque eu sempre digo assim, pensar quadrado, né? Quando você pensa assim quadrado, é que alguém colocou uma tampa e uma lateral. Uma lateral, a única coisa que você tem que é sólida é o chão que você pisa, entendeu? E você não sai daquilo ali. Então, cara, tem que pensar, a gente tem que repensar muita coisa da educação física, mesmo da educação física escolar, eu acho. Tá? Muito mais até às vezes, inclusive, né, Cláudio? Exatamente. Então, o meu objetivo na educação física é modernizar a área, não no sentido de uso de questões tecnológicas. Mas é só isso, né? Você modernizar. Exatamente. Mas assim, meu foco, meu objetivo maior na educação física hoje em dia é fazer o pessoal realmente olhar para todos os campos da educação física e abrir a cabeça e começar a se adaptar aos novos tempos, às novas demandas e as novas possibilidades que a gente tem, inclusive dado pela pandemia, agora que está de boca cheia da pandemia, que muita gente se reinventou durante a pandemia. Com certeza. Então, por que a gente tem que esperar uma crise para se reinventar? A gente pode estar se reinventando constantemente. Exatamente, eu acho que é esse movimento que precisa, e é isso que eu sempre falo para o pessoal, gente, ó, pensa, bom, como eu penso fora da casinha, eu tento fazer os meus alunos assim, sai e olha de fora a situação, o contexto, não fique pensando assim, porque a coisa não vai dar certo. Então, esse é o meu objetivo maior que hoje em dia eu tenho na educação física e me aposentar também. E se assemelha também ao aprendizado motor, quando a gente brincou lá da curva, que a gente desenvolve quando você tem um estímulo novo, né, Cláudio? Exato. Então, até o momento que você está aqui, se você não der um novo estímulo, daqui você não vai passar. Não vai passar, vai ficar tem que ter um negócio que te empurre para você ter uma evolução. E eu acho que é assim também a educação. Mas que não precisa ser a pandemia que te empurre para você se renovar, mas que você olhe uma história de um outro professor, veja como que o professor está trabalhando, que deu certo para ele, que é alguma coisa nova que você pode usar, uma coisa que o Cláudio falou aqui, uma coisa que o Ricardo falou no nosso Proficast passado, uma coisa que o Prof. Cleiton colocou no canal, porque hoje tem muita informação, como a gente falou, tem muita informação. Basta a gente saber filtrar o que é bom, o que não é, e o que a gente pode usar daquilo para melhorar a nossa performance didática. A performance didática e a própria pedagógica, né? A parte pedagógica, porque a parte pedagógica não está presente só na licenciatura, Sim, né? Com certeza não. Eu estava conversando com o menino lá da academia esses dias,
como é importante o pessoal, o treinador saber a forma de como aplicar aquilo melhor, de trazer para o aluno uma forma que ele goste de estar fazendo Isso, aquilo e que ele consiga isso. desenvolver melhor, que ele entenda um pouco mais sobre o corpo dele, a resposta fisiológica que o corpo dele está Isso, fazendo de uma forma agradável e tal. E eu acho assim, né? E é uma coisa que eu. Mas aí que daí aí entra num assunto meio complicado, complexo e complicado, mas assim, eu acho o aluno, nosso aluno, né? Claro, nós temos todos os tipos de alunos, né? A gente colocar no Sim, velocímetro, a gente tem do 0 ao 100 ali, né? Tem o que é super normal e tá tudo bem. Mas eu acho, de maneira geral, os alunos, o pessoal que vem para a educação física, uma grande maioria, são pessoas muito criativas, eles têm um senso de criação de criação muito muito grande. grande. Uhum. E dentro da formação universitária, eles ainda têm que criar muita coisa. Sim, Mas aí eu fico pensando assim, poxa, é um potencial tão bom, e criatividade é um dos marcos da inteligência de com uma pessoa. Todas as certeza. pessoas inteligentes são criativas, né? E então eu sempre digo assim, gente, aproveita isso, porque a maioria da gente, se olhar hoje a questão da empregabilidade do mercado de trabalho, a gente está na era do 4.0 que falam, né? Uhum. Eu até hoje não entendi muito bem o que é isso, mas enfim, o 4.0 é o cara conectado, o cara ligado com tudo que está acontecendo, mas usa essa criatividade, é isso que eu digo, usa essa criatividade A para seu favor. a seu favor. Você Exatamente. acredita, Cláudio, que alguns alunos assim acabam perdendo oportunidades por medo de arriscar, Aham, mesmo aham, sabendo que tem um potencial muito grande? Eu exato. vejo isso muito, principalmente nos acadêmicos que a gente acompanha, que eu vejo Aham, gente diferente, que às vezes tem medo de ir com uma turma porque eles são um pouco mais velhos, ou uma que porque eles são muito pequenininhos, que o ser tem um potencial incrível, uma mente incrível quando você conversa, só que na hora de aplicar, ele tem uma trava muito grande. Eu falo pro pessoal, não tenha medo de arriscar, é hora de você errar mesmo, é hora de você fazer aham, cagada, é hora de você aham, aprender com aquilo. é, E aquilo vai te levar para frente, vai te ensinar exato. o que você acertou para melhorar ainda Uhum. e o que você errou. E os erros ensinam a gente muito mais, cara. Uh, Muito mais. a A gente não gente lembra sabe, das não. coisas que deram certo, mas das cagadas a gente lembra todas A elas. gente tentou algumas aqui hoje.